Olá, meu amigo, minha amiga, você, meu querido aluno, minha querida aluna, você que nos acompanha no nosso canal Comende e Use, o seu canal de notícias jurídicas de qualidade, de dica para a sua prova de concurso, de dica para a sua prova de faculdade, o seu canal que traz para você comentários gerais sobre a política, sobre assuntos diversos, que de alguma maneira vai contribuir aí para o seu dia a dia. Então se inscreve no nosso canal, não sei se desse lado ou aqui do outro, deixa o seu like, divulga o canal conosco, nós vamos ficar muito gratos a vocês. Gente, hoje nós vamos falar de uma expressão que tem sido muito falada: fascismo. O fascismo, gente, ele tem origem em 1920, ou seja, lá no século passado, início do século passado, e ganha força na Itália. A Itália vinha saindo do momento do pós-guerra, então havia crise financeira, crise econômica, de saúde, agrícola, estava tendo muita crise na Itália. Então, havia o fortalecimento do Partido Socialista, do Partido Comunista, da esquerda, e eis que aparece um Salvador. E esse Salvador, querido, não é Salvador com S maiúsculo, mas um Salvador com S minúsculo. Percebeu o detalhe? Então, gente, o fascismo era uma espécie de salvação da pátria. E um líder aparece, um líder que era socialista. Um líder aparece, o líder chamado Mussolini. Você já deve ter ouvido falar nesse nome. Então, Mussolini era uma espécie de mito. O Mussolini, dentre as suas políticas de exceções dentro do fascismo, ele censurava a imprensa, censurava revista, jornal, etc. Também tentava calar o Congresso. Então, esse era o regime fascista que surgiu lá na Itália em 1920. O Mussolini, você já deve ter visto aí nos vídeos antigos, quando o Mussolini passava, ele era uma figura assim caricata, fechadão. Em alguns vídeos você vai ver o Mussolini assim fechado, com essa expressão. Você vai ver o Mussolini passando e as pessoas erguendo o braço direito. Era a forma de continência no fascismo. Então o fascismo, gente, nada mais é que um movimento político lá da década de 1920, no século passado. Era uma salvação da pátria, uma espécie de uma alternativa a uma situação política que havia naquele momento. Gente, o fascismo separou muitas pessoas, porque perceba, para o fascismo genuíno, somente uma pessoa tinha razão, somente o seu líder, o grande líder, tinha razão, somente o mito tinha razão. Então, ele controlava a imprensa. A notícia que circulava na Itália só saía de uma fonte só das fontes de Mussolini, porque ele precisava reafirmar o seu poder. Gente, duas características ressaltam ou saltam aos olhos no fascismo. Eles eram nacionalistas e eram populistas. Então essa é uma característica marcante do fascismo. Nacionalista porque precisavam dar um gás naquele povo que vinha saindo ali da Primeira Guerra. E era populista porque era um movimento de grandes massas, as pessoas que estavam aborrecidas com a fraqueza da economia, da agricultura, com muita crise, se juntaram nesse movimento, porque esperavam ser esse o movimento de salvação. E quem estava ao lado desse movimento recebia o nome de fascista. E o fascismo, gente, também decorre da expressão feixe de combate. Então, ser fascista era estar aliado ao movimento fascista. Bom, você também já deve ter ouvido falar sobre a expressão antifascista ou antifas. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre esta expressão e você vai perceber que tanto os fascistas quanto os antifascistas, eles têm algo em comum e apenas em um ponto eles se divergem. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui no nosso canal Comende e Use. Até a próxima!